Boa tarde, pessoal. Estamos aqui hoje no nosso primeiro episódio do podcast. Estamos entrevistando a doutora Camila Oliveira. Doutora Camila Oliveira. A gente pode corrigir, tá bom? A vantagem é essa. Doutora, quais são as áreas que a doutora atua? Boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer aí pelo convite e principalmente pelo brilhante projeto que é aqui da gente estar conversando e falando um pouco mais sobre o direito. Bom, minhas áreas de atuações é civil e trabalhista. Hoje é as duas áreas que eu atuo e que me representam, que eu gosto. E nessas áreas, o que chama a sua atenção? O que chamou a sua atenção para focar exclusivamente nessas áreas? Primeiro, eu acho que eu gosto do problema. Na verdade, eu gosto de resolver o problema, né? Então, as duas áreas foi mesmo as queixas, né? Primeiro, a área civil veio na época que eu estagiei, né? Que eu fiz estágio no fórum e estagiei numa vara civil, então me identifiquei muito com a área civil. E a área trabalhista veio já quando eu estava formada, que eu fui representar o sindicato, né? Faço os vigilantes. E aí eu tive maior experiência nessa área. Então, por isso que é as duas áreas hoje que eu trabalho. E também eu atendi algumas empresas fazendo reclamada também. Sim. Então, assim, as Ou duas áreas seja, eu me identifiquei. atuou dos dois lados, né? Sim. É, mas isso não quer dizer que a doutora não atua em outras áreas. Não, não quer dizer, né? As mais minhas especialidades, né? Mas a gente acaba atuando porque às vezes precisa de algum documento, até para ajudar também no processo, né? Tanto civil como trabalhista, às vezes a gente precisa solicitar. Inclusive, hoje eu fiz uma notificação. Então, assim, em relação a questões trabalhistas, a gente usa também o conhecimento jurídico na área civil, né? Eu vou tomar liberdade, tá? A gente é amigo, mas é até por isso que eu vou tomar essa liberdade para não te chamar de doutora mais, tá? Ah, não, mas eu acho que fica muito formal. Sim, eu também acho. Enfim. É, mas qual que é a minha dúvida? Muitas pessoas elas têm medo de procurar um advogado. Tá? E em que momento da vida a pessoa deveria procurar um advogado? Normalmente, as pessoas buscam um advogado, não é um problema tão grande. Mas a gente fala que a advocacia também ela é preventiva. Aliás, é como se a pessoa fosse no médico, né? Então, ela não faz um check-up anual. Então, eu sou uma dessas pessoas. Mas, então, teria que buscar na primeira dúvida que surgir jurídica. Por quê? Às vezes a gente pode auxiliar para evitar que o problema surja ou para que ele torne maior ainda do que poderia se tornar, né, então. Na verdade, é uma tentativa de minimizar o dano, Sim. minimizar o prejuízo, né? Então, Nossa. acho que assim, é o primeiro momento mesmo que surgir uma dúvida jurídica, é importante você buscar orientação para saber se aquela dúvida tem procedência ou não, para ter também um norte, né, às vezes numa decisão de uma sociedade, de um contrato, enfim. É importante aí buscar sempre orientação jurídica. Sim. Você já atuou em vários divórcios, certo? Vários. Sim. Muitos, mas provavelmente só foram dezenas de divórcios. É, com relação à questão do direito de família, né? As pessoas elas cometem muitos erros na hora de procurar um divórcio, né? E o que seria possível evitar com relação a esses erros com uma orientação adequada? Assim, a primeira questão, quando envolve divórcio, é questões emocionais, né? As pessoas querem resolver tudo no calor da emoção. Ou, às vezes, de forma informal, né? E aí é onde gera um problema que fica um pouco maior depois, posteriormente. Então, eu acredito que, para evitar esses erros, né, é importante, primeiramente, se acalmar emocionalmente, né, para agir com a razão e não com a emoção. Às vezes eu até brinco com a maioria dessas questões, né? E tentar resolver de forma formal, para que isso futuramente também não torne-se um problema maior, porque não adianta fazer informalmente, enfim. E aí depois o problema ele só tende a aumentar. O que é feito informalmente acaba tendo problema na frente. Isso, A gente sabe muito bem disso. não tem reconhecimento jurídico, Sim. então o que foi acordado de boca não é válido. Sim. Então, eu sempre procuro, primeiro, eu acho que eu tenho um pouco de questão psicológica também, adoro ler livros de psicologia, e a gente tenta fazer, assim, um acolhimento, né, no primeiro momento, porque às vezes as pessoas vêm, não só por questões jurídicas, na maioria das vezes o primeiro atendimento é mais questão emocional, é reorganizar o pensamento, entender um pouco das questões jurídicas em relação à partilha, que é uma das que tem mais discussão aí no direito de família, alimentos, né?
Então, essas são as questões que mais as pessoas causam erros. Direito de visita, às vezes quer resolver também as questões dos filhos e acabam resolvendo de forma temerária, que mais para frente não vai acontecer, né, na prática. Sim. Então, aí esses são os principais erros, assim, que eu pontuo em relação às questões do divórcio. Eu vou falar por mim, né? Eu odeio deixar ele. Com todas as emoções. Até por conta disso, porque a gente precisa fazer esse acolhimento, né? E muitas vezes a gente Sim. está disposto e apto a fazer esse tipo de acolhimento. Só que, na maioria das vezes, você não vê do outro lado a mesma boa vontade que você demonstrou para tentar acolher. Sim. Então, geralmente, e eu falo porque tive experiências ruins com meus clientes em relação a isso. Você espera que o cliente tome determinada atitude que seja racional, que seja dentro daquilo que vai o fazer sentido dentro daquela situação de divórcio, e muitas das vezes a pessoa toma a decisão, a pior decisão possível, Totalmente emocional. totalmente emocional. Eu vou dar um exemplo. Uma cliente me procurou cerca vez para tratar esse pedido de divórcio, e ela dizendo que ela estava com muitos ciúmes, que o marido dela já havia separado, já estava com outra pessoa. Eu orientei ela assim, ó, fica calma, vamos fazer assim, assim, assado, a gente pode eventualmente ter um veículo nessa questão, a gente pode conseguir a divisão desse veículo. Pedi para ela se acalmar. Ela saiu do escritório, foi lá na casa do ex-marido e deu um capacete na cabeça dele. A aprovação do direito de família é isso. Mas, assim, você também dá o norte. Eu tive Sim. uma questão recente também, que, aliás, envolvia filhos, né? Eu não Sim. tenho filhos, mas É sempre acredito que pior. é uma das causas que piora a questão da negociação mesmo, que é em relação a arrumar a casa, né? Literalmente. E aí, ela chegou totalmente desesperada, né? E eu falei para ela, ó, primeiro você tem que procurar uma ajuda psicológica, né, em relação a essas questões que você está sentindo, porque você vai ter que, a partir dali, lidar com isso, né? Ainda mais quando envolve filhos. Saber da importância também paterna na vida dos seus filhos. E tentei ajustar, mas é que nem você falou, muitas vezes a gente tenta orientar, mas Sim. o cliente acaba não seguindo as nossas orientações. Acaba colocando a gente numa situação que a gente não quer estar, né? Não quer estar ali, Sim, naquele momento, naquela situação, tendo que resolver um problema que, a princípio, não deveria nem ter acontecido. sim. Aí eu tento acalmar também, para depois fazer outro atendimento e com mais clareza, ó, o direito abarca nisso. Tentar direcionar mesmo para as questões jurídicas, né? O que que a gente pode fazer juridicamente. E tem questões no direito de família que eu falo que o direito ele não abarca, né? Ele não vai é, fazer com que o pai cumpra uma obrigação de visitar, de pegar o filho. Você pode até ter outros meios coercitivos de tentar com que ele cumpra o direito de visita, tudo, mas não tem como você mandar um pai ser pai ou uma mãe ser mãe. Então, assim, tem que ter o equilíbrio, né? Todas as relações eu acho que tem que ter um equilíbrio. E ver Sim. isso após frustrações é bem complicado. Sim, e legal disso que você falou, e às vezes as pessoas acreditam que o processo de divórcio seja o local correto para discutir, mas porque ele traiu, ou porque. Não é. Não, é. Ali a questão, a discussão é estritamente patrimonial, praticamente, né? Para resolver a questão documental, né? Decretação de Sim, divórcio, eventualmente, se tiver patrimônio, a divisão do patrimônio, sim. as responsabilidades com o filho, porém, outras questões, geralmente, elas não são discutidas ali. Mas tem gente que insiste em querer discutir, porque ele me traiu, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, e, infelizmente, não é alguma coisa. Aí é onde a gente tem que orientar, né? Tentar conduzir o cliente para que ele entenda que, infelizmente, essa questão da traição e ainda pesa mais, né? Sim, Em relação à tentativa de acordo, né? sim, Porque sempre no direito de família fala, a primeira opção é tentar um acordo para ver que se sim, ambas sim, as partes aham, aí conseguem chegar no denominador comum. sim, Só que, como envolve muitas coisas emocionais, acaba que às vezes o acordo ele fica infrutífero, né? Não tem condições de ser feito. Mas é bom sempre buscar, né, a orientação jurídica, até mesmo porque se você faz um acordo mal feito, ele vai ser um problema daqui a um ano, daqui 5 meses, daqui 2 meses, para você ter que resolver. sim, Então, sim, assim, e tentar tirar o emocional é uma das questões que a gente
eu como advogado, tenho mais dificuldade de tentar conduzir o Sim, cliente para tentar ver sim. essa questão. Só que eu gosto muito, né, então assim, eu acabo me sentindo que eu tenho resultado nesse sentido, de acolher e também de falar: "Ó, aqui eu não posso te orientar, aqui já passou da esfera jurídica, e se você continuar dessa forma", eu até brinco: "Você vai andar para um lado, eu vou andar para o outro e a gente não vai se encontrar, e aí pode te trazer mais prejuízo ainda e mais abalo emocional". Tento sempre mostrar isso. Isso. Só para fazer uma retificação, é que eu odeio direito de família, mas eu entendo que é uma área muito problemática Sim, para o profissional, né? Então, eu, de certo modo, que a pessoa que gosta de atuar, ela precisa ser valorizada porque é uma área difícil, mexe muito com o emocional, inclusive, do próprio profissional, do próprio advogado. sim, eu pego muitas dores dos clientes. Sim, sim, E no início da advocacia foi até, inclusive, uma das dificuldades que eu tive, sim, de separar o problema do cliente, né, e da família. sim, sim. E saber também que a gente, infelizmente, não é deles, né? Ou felizmente, né? Mas nós somos humanos, aí É, as coisas acabam afetando então, a gente. assim, a gente não consegue resolver tudo, mas o máximo que a gente pode, eu busco sempre aí tentar resolver, tentar orientar, tentar chegar no melhor resultado possível dentro do processo. Hum. Vamos falar um pouco agora de direito de trabalho. É, como é que um trabalhador ele pode saber quando os direitos deles estão sendo desrespeitados, né? E se ele está sofrendo algum tipo de irregularidade no contrato de trabalho dele? Isso é uma pergunta muito importante, porque nas relações de trabalho, muitas vezes virou tão corriqueiro a prática de irregularidade que o trabalhador ele acha que aquela conduta do empregador é normal. Então, aquela conduta ela está dentro das relações de trabalho e não está. Um exemplo comum seria a falta de registro, né, de registrar aquele trabalhador que trabalha de forma informal, né, não é garantido os direitos, enfim, se acontecer um acidente de trabalho, ele pode ficar prejudicado, entre outras questões que o direito em si não está sendo respeitado. Essa é uma das que é mais visível. A gente tem uma questão também, que é a modificação da jornada de trabalho, né? Quando ela é lesiva ao trabalhador, que ela é prejudicial, ela é irregular. E muitas vezes troca de turno, enfim, isso não fica tão claro. Por mais que eu falo que as pessoas não entendem que no contrato de trabalho, que é um contrato que as pessoas assinam inicialmente, ele é um contrato mesmo. Lá vem especificado a sua função, lá vem especificado o horário que você vai ter que cumprir, e às vezes tem uma cláusula lá que coloca que pode ser mudada essa jornada. Mas aí vem a pergunta, né? Mas pode ser mudada, já tem essa cláusula? Pode ser mudada, desde que não seja lesivo. E além disso, né, tem a questão do assédio moral, enfim, hoje também muito visível nas relações de trabalho, as horas extras aí, é, horário, intervalo, né, de almoço ou jantar, enfim, entre a jornada que a gente fala. Essas são as questões que são violadas, às vezes diariamente, e o trabalhador acha que o empregador está na com o direito dele de fazer essas situações. Então, assim, a relação de trabalho, como eu já atuei tanto para reclamante como para reclamada, é outra questão que eu falo. Tem que ter um equilíbrio, né? Não pode sopesar tanto um lado quanto o outro, porque senão a relação ela não conveniente nem para ambas as partes e também ela é prejudicial a ambas as partes. Como o ambiente de trabalho também, né? Eu tive casos de assédio moral em que eu respeitava até o inverso, né? Às vezes a gente vê muito assédio moral em relação ao chefe com um cargo inferior ao dele, né, do seu subordinado, e aí acaba que gera aí um assédio moral. Mas já tive situações também ao inverso, o subordinado não respeitar, né, a conduta do chefe, de conduzir aquele trabalho, né, de orientar, enfim. Então, assim, por isso que eu falo que tem que ser um equilíbrio, né? Para que ambas as partes se beneficiem, para que aquele trabalho também não gere um dano, né? Hoje em dia a gente está o excesso da carga de trabalho, né? A produtividade tem que ser muita, e aí a gente acaba esquecendo que todo mundo tem vida, né? Então, Que essas relações elas devem seguir aquilo que foi efetivamente contratado lá atrás, né? sim, acordado, enfim, seguir os critérios, né? E da maioria das vezes também, o que eu vejo? Quando o cliente chega, né, para fazer uma análise do caso,
A primeira coisa, cadê o contrato de trabalho, né? E aí, Só bem tem. e a pessoa não tem. A maioria das vezes a pessoa não guardou aquele contrato, enfim, até para uma reversão, uma justa causa, porque também a carga horária, quando ela é prejudicial e o trabalhador não consegue cumprir, né, essa modificação da carga horária, ela gera também a reversão se eu, eventualmente houver justa Sim. causa. Então é um dos elementos primordiais. Não que a reclamada não vai ter que apresentar isso dentro do processo, mas para ter uma análise, enfim, para justificar juridicamente maior segurança também do trabalhador, para poder debater essas questões que estão sendo violadas. Então, assim, e também a convenção coletiva, né? Trabalhei no sindicato. Muitas vezes as pessoas não conhecem. E a convenção, Nem sabe que é convenção coletiva. na maioria das vezes, a convenção, ela é melhor, bem melhor, abarca muito mais as situações ali envolvendo aquela classe representada do que a CLT. Então, assim, ela traz mais direitos, enfim. E aí as pessoas, elas se esquecem um pouco dessa questão também, né? Então, assim, saber um pouco dos seus direitos, conhecimento, como diz minha mãe, ele te leva a lugares aí extraordinários. Então, saber também dos seus direitos é buscar um pouco de conhecimento, né? Hoje a gente tem algumas fontes jurídicas muito boas, né? Não a maioria, porque a internet também tem muita coisa que fake news, enfim. Que é ruim, né? Só para ter engajamento. Isso. E aí acaba não sendo eficaz para essa situação. E também a argumentação jurídica, nunca é dispensável, né? Cada caso é preciso analisar a situação concreta para poder dar um norte, enfim, e ajudar, né? E foi até bom você mencionar que você destacou dois pontos na sua fala que eu acho interessantes a gente retomar, que são, eu também atuo na área de direito do trabalho, já atuei pelo trabalhador, já atuei pelo patrão, no caso, e precisa realmente desse equilíbrio, porque muitas vezes a gente percebe que alguns funcionários querem se aproveitar de uma eventuação trabalhista para se beneficiar de alguma forma, e muitos patrões também tentam se aproveitar da ação trabalhista para tentar reduzir ali. Então é sempre precisa verificar justamente isso, né? Precisa ter essa questão do equilíbrio, né? Eu acho que quem atua para os dois, né, para o reclamante, que é o trabalhador, e para o reclamado, que é o empregador, você consegue ter essa visão, Sim. né? Se você trabalha só para um sobre o outro, você não consegue ver Sim. a Porque sempre vai vir um lado prejudicial e o outro não. Então, isso que é interessante, né? Quando eu peguei uma empresa para representar a parte jurídica trabalhista, foi importante também até para eu direcionar melhor as questões das reclamações com o próprio reclamante. Então, é você ter a visão dos dois lados, né? E por isso que eu sempre pontuo isso. O equilíbrio da relação ele é extremamente importante em qualquer relação, que principalmente na trabalhista. E outro ponto também que você levantou é que hoje em dia tem muita informação, as pessoas no geral elas têm acesso a todo tipo de informação, mas o Google não é a melhor orientação jurídica que a pessoa pode ter, né? Sim. Muitas das vezes acontece isso, a pessoa vem me procurar dizendo que ela viu, peraí, calma, né? Não é bem assim que funciona, a gente precisa avaliar a situação, porque existem detalhes ali do seu caso específico que o Google não vai te responder. Pode até ser que tenha um pouco de razão, né? Aquilo que a pessoa viu, mas o ideal é justamente procurar orientação jurídica através de advogado Sim. para ter essa resposta. Ontem até ficou para uma cliente e ela veio questionar a questão de contrato de financiamento com juros abusivos. E na hora eu até falei, ó, cuidado, porque eu já tive clientes que caíram em golpe, né, até de enviar os dados, né, no contrato tem os dados da pessoa, né, enviar para uma suposta empresa que está, às vezes, fazendo o marketing, né, dentro das redes sociais, sem confiabilidade nenhuma, enfim, e tentar enviar esses contratos. E no caso dessa outra cliente, eu tinha verificado que nem tinha fundamentação jurídica para a propositura da ação. Entendeu? Era uma ação que provavelmente não ia conseguir êxito. Então, por isso que é importante também você buscar a orientação jurídica de fonte confiável, né? Porque, igual você falou, o pai o olho, ele não sabe tudo. A gente estudou 5 anos aí, estuda diariamente cada caso, inclusive a jurisprudência, que são entendimentos, né, formados pelos tribunais, modifica sempre, a gente tem que estar atualizado. Então, às vezes, o que ali parece fácil não é. E, então, assim, por isso que
tem que ser feita a análise e confiável, né? Sim. Porque hoje tem vários fake news na época de eleição, de política, a gente vê um Esse pouco. ano de eleição vai ser. E aí, mas isso também acontece conosco, né? Sim. Tipo, na área jurídica também acontece bastante isso. Infelizmente, infelizmente. A gente tem que buscar o conhecimento, não é só a internet, ela, né? Hoje a internet, o Google, enfim, traz várias informações. Mas a maioria das vezes, principalmente hoje o chat GPT, né? Ele traz informações aí breves, que às vezes não tem juridicamente analisando, vendo a estratégia, vendo entendimentos, enfim, você acaba falando, gente, ó, e às vezes ele fica até frustrado. Sim. Ele vem confiante e a gente tem que fazer conforme também a nossa ética, enfim. A gente precisa, às vezes a gente precisa, a pessoa está tão empolgada, consciente de que ela vai ter êxito naquele problema que ela está tentando resolver, que a hora que ela procura a gente precisa daquele choque de realidade, aquele banho de água fria nela e trazer ela para a realidade para que ela veja. Não é nem assim. Não tipo, parece muito fácil, né? Olhando pelo chat GPT, pelo Google, Sim. enfim. Essa instrução de bolo, né? Assim, receita. Receita de bolo. Receita de bolo, né? Assim, falando, e não é, de direito não é assim. E depende de prova, né? O que eu sempre falo pro cliente quando acessa. O processo é baseado em provas, né? Então, o que a gente tem, o que você tem aí, que você pode me ajudar a contribuir, saber que esse processo ele é baseado em provas, né? Não tem como a gente entrar no processo e, às vezes, a gente vai fazer a prova durante o processo, né? As provas principais, mas tem que ter uma base aí para a gente poder fundamentar o que a gente está pedindo. E por falar isso, inclusive, às vezes as pessoas elas acabam fazendo acordo de boca, né? Seja familiares, seja nas relações pessoais delas aí. O que isso pode trazer de prejuízo para aquela pessoa? O acordo de boca, Acordo de depende boca. do acordo de boca, né? O que não está escrito e não está homologado, que eu brinco com os clientes, Sim. falo, não é válido. Ou que não foi feita a escritura, ou não foi feito, enfim, o documento formal, ele não é válido no mundo jurídico, né? E o que acontece? Às vezes você faz um acordo de boca sem a devida formalidade, e aquele acordo ele não tem validade. Então, se a pessoa mudar de opinião, aquele acordo não é válido, né? Eu já tive um caso também muito interessante, que é um acordo de boca, foi feito, né? Que é o contrato verbal que a gente fala. Sim. E, como você sabe, ele é mais difícil de ser provado, né? Precisa de vários elementos. E, no final, a gente conseguiu provar, né? Mas, assim, com bastante dificuldade. Porque se fosse um contrato escrito, formalizado, dentro das regras, né? Que estabelecido aí pelo Código de Processo Civil, Código e... Pelo Código de Processo Civil, a pessoa teria maior segurança. Então, um descumprimento geraria aí a execução desse contrato. Né? Que a gente já vai para uma fase que a gente não vai ter que provar aquela negociação, né? Já vai para uma fase que eles cumpriu aqui, ó, não cumpriu, então quer que eu me pague ou que faça a obrigação que tem que ser feita, né? Então, assim, é bem importante isso. Sim. E o que a gente mais vê e chega aqui, teve um caso também que foi muito, que me pegou bastante também, que foi uma compra, né, de um prédio, as pessoas eram muito humildes, né, tinha comprado um prédio verbalmente. Não tinha o conhecimento jurídico, né, eles são pessoas mais velhas também, mais idosas. Não fio do bigode, como dizem antigamente. Isso. Fez o pagamento, tudo, e de repente, depois de anos, foram surpreendidas para emissão na posse, para ter que sair do imóvel. E aí a gente tive que preocupação, enfim, lutar, comprovar, né? E graças a Deus a gente conseguiu comprovar isso, e eles passaram a ser efetivamente donos e proprietários do imóvel. Sim. Só que isso gera uma dor de cabeça, né? Gera também frustrações, porque você pode perder seu patrimônio, porque às vezes você lutou anos para ter, né? Por falta de orientação jurídica, por falta de formalização. E também, assim, o acordo verbal ele fica aos ventos, né? Assim, vou ter que provar isso. Agora, a formalização a gente deixa com maior segurança. Mas ainda assim, as pessoas tendem a fazer o acordo verbal. É muito mais fácil, né, para elas, às vezes elas acham que é aquela história, né? Às vezes a pessoa acredita ainda que está vivendo naquela época onde a palavra da pessoa, às vezes tinha
qualidade, tinha né? Uma validade, né? honra, aquilo, né? E que hoje em dia as coisas funcionam da mesma forma e não funcionam, infelizmente. É que você tem. Uma porque é preciso formalizar isso através de um documento, e outra porque não dá para confiar em ninguém mais hoje. Antigamente você tem que confiar, você podia confiar na honra, no caráter humano. Sim. Hoje em dia não, hoje em dia, infelizmente. E as relações estão cada vez mais difíceis, né? Sim. Tanto é que tem a previsão, né, da modificação do Código Civil, até para trazer, abarcar aí essas relações, né? O que a gente vai mudando durante o tempo. Uhum. Então, é por conta disso mesmo, né? Para trazer mais segurança jurídica, né? O direito ele tem que acompanhar a evolução da sociedade. Então, a sociedade está cada vez mais difícil. E assim, por isso que às vezes a pessoa fala, né? Ah, eu vou procurar um advogado na hora que o problema está grande. E às vezes ela pode evitar aquele problema. Sim. Pode evitar o que a gente já tinha discutido e falado aqui. É questão, né? A racional tem que acabar. Mas, enfim, vamos passar pro próximo? Vamos. É por isso não, é relacionamento aqui. Não, eu sei. Ou às vezes eu coloco só um corte lá. Pedacinho só. Camila, para você atuar nessa área, direito de família, direito do trabalho, outras áreas, eu acredito que você deva ter uma história engraçada para me contar sobre algum fato que eventualmente você presenciou que deva ter sido bem engraçado. Eu tô tentando puxar aqui na memória. Mas já teve vários fatos. Inclusive, o mais assim, que me marcou, o mais engraçado, eu atendi, não era uma reclamação trabalhista, que ia ter a audiência de conciliação. E eu atendi, né, o cliente, enfim, conversei, e aí marcou-se a audiência. E aí eu fui nessa audiência, né, cheguei lá. Aí eu atendi o cliente, enfim, fiz a reclamação. Teve uma empresa e me contratou para fazer uma defesa, né, de uma reclamação trabalhista. Aí eu cheguei, né, na audiência, que você conhece, assim, pessoalmente, né, o reclamante. Na hora que abriu a audiência, né, era online. Na hora que veio a cara do reclamante, eu falei, gente, será que é meu cliente? Eu não posso atuar. Aquilo eu já comecei a passar mal, eu olhei assim. Aí eu falei, o que eu vou fazer, né? E a gente tava até no outro prédio, né, no outro escritório. Fechei a porta. Falei, excelência, um minuto que eu tô passando mal. Aí fechei, desceu, eu vou ter que pedir pra alguém fazer essa audiência, eu não posso fazer. Mas era de outra empresa, não era da mesma empresa. Aí, na época, corri, chamei quem tava lá no escritório, todo mundo sem a roupa adequada. Sim. Como que eu vou fazer? Eu falei, calma, eu vou voltar, né? Eu voltei, entrei no computador, puxei o processo que eu achava. E aí confrontei, tava tentando confrontar os nomes, e aí era a juíza, na verdade. Aí ela me chamou de novo, né? Aí eu abri e falei, doutora, só um momentinho que eu já retorno, eu não tô muito bem hoje, tô passando mal, mas eu já retorno, eu vou tomar mais um pouquinho de água e já venho. E aí eu percebi que o reclamante ficou assim, olhando, tentando me conhecer na câmera, né? Eu acho que eu conheço ela. Mas a impressão que dava é que ele não estava me conhecendo. Né? Eu falei assim, gente, eu, às vezes, não reconhecer de tom é uma coisa, né? Mas ele é mais fácil guardar, né? As minhas características. E aí eu peguei, fechei e falei, eu acho que não é. Aí fui ver, confrontar os nomes, né? E não era. Era o irmão gêmeo do meu cliente. Mas foi uma coincidência, mas na hora, assim, eu falei, gente, como que eu não percebi, né? Porque aí você começa a se culpar, né? Sim, imagina a situação. Você não Sim. pode atuar. Chega lá. E aí eu até ainda tinha aberto a palavra, falei, excelência, pela ordem, né? Eu vou ter que pedir realização da audiência, porque eu entendo que eu sou suspeita, né? Aí ele já, na hora que eu ia falar, eu falei, não, excelência, calma, só um momento. Aí ele falou, não, eu tenho meu irmão gêmeo. E aí a doutora tá confundindo eu com ele. Sim. E aí nesse dia foi bem intenso, mas foi uma coisa que me marcou também. A gente passar uma audiência também. Já teve um caso específico que a gente foi embriagado. Assim, eu já tive vários casos aí que eu tive que ter um jogo de cintura e também como saber conduzir.
E pela ética também, né, informar isso ao juiz, enfim. Sim. Às vezes alguns iniciantes, né, advogado, a gente faz, que nem a gente falou desde o início, né, a gente tenta ao máximo orientar o cliente e falar qual que é o procedimento, tudo, né. Mas tem coisas que saem da nossa alçada, né. Igual nesse dia que o cliente chegou na audiência embriagado. Então aí a primeira, o que eu pensei, né? Falei, eu vou avisar o juiz, né? Porque às vezes ele não está como participar. E aí o juiz analisa qual que vai ser o procedimento a ser adotado, Uhum. né? E aí acabou dando certo a audiência, o Sim. juiz adotou o procedimento. Ele conseguiu terminar a audiência mesmo embriagado. Sim, sim. Mas o juiz soube conduzir também, Sim. né? Eu perguntei, ele falei, ó, excelência, ele não sabia, né? Também era uma situação desagradável no caso, embora ele me fala que tá apto, né? Mas a gente tem que seguir o procedimento que tem que ser adotado, né? E aí o cartório seguiu o procedimento, enfim, formalizou toda essa questão. Mas tem questões que a gente tem que aprender e é na prática, né? Sim, com certeza. Com certeza. Testemunha também, atrasar, Claro. enfim. E às vezes eu tenho que Tem coisas que acontecem durante a audiência que só a gente que tá ali sabe sabe que está por trás, o né? que acontece. Além disso, além desses fatos, né, que são engraçados, quais foram os casos atípicos que aconteceram com você? Algum que seja mais marcante, assim, que até hoje você se pega pensando nisso, falando, cara, isso aconteceu comigo. Muda. Acho que eu tenho os casos mais atípicos, eu posso falar. Quando eu formei, eu lembro que quando eu pegava esses casos bem difíceis de resolver, mesmo casos que não tem jurisprudência, casos que a lei não abarca, né? Bem fora do contexto mesmo. Eu lembro que às vezes eu ligava para advogados que eu conhecia, mais velhos, né? E eles falavam, gente, eu nunca vi isso. Vamos tentar entender, né? Para poder te ajudar, né? E aí eu fui entendendo que eu gosto também da confusão. Eu gosto de resolver aquilo que está bem difícil de resolver. Mas dos casos, é o que eu sempre te falo, assim, dos casos mais atípicos é quando a lei não traz previsão, né? Então, assim, você tem que trazer tentar, né, demonstrar para o juiz aquele direito e às vezes você não tem nem embasamento legal, porque ainda não tem estabelecido o que seria naquela situação. Tô tentando puxar, mas é vários. Tem um que eu tenho, né, que foi feito sim, um contrato de parceria para compra de imóveis, né, e ficou estabelecido nesse contrato que ia ser construído esses imóveis e depois ia ser colocado à venda. E das pessoas envolvidas no contrato faleceu e a esposa dele me procurou para poder resolver essa questão. Dentro do contrato, né, que eles fizeram, ficou estabelecido que seria o imóvel colocado a nome de duas pessoas. Sim. E não aconteceu isso, né? E no caso, quando existe um contrato dessa forma, a gente fala que existe um condomínio, né? E quando uma das partes não tem interesse de permanecer dentro desse condomínio como proprietário, ela entra com ação de extinção de condomínio. Só que, no meu caso, envolve direitos de terceiros, né? Então, assim, a estratégia seria tentar resolver a questão, né? Então, entrar com a ação e tentar, que não seria essa, porque os imóveis justamente não estão em nome de quem deveria estar, né? Então, houve um descumprimento contratual, então a estratégia foi entrar em rescisão contratual. Só que, assim, tem outras questões também, enfim, envolvendo dentro do processo que Qual foi a situação mais marcante que você já presenciou na sua carreira? eu acho que todos os processos, eles são importantes, né? Porque atrás de um processo tem uma vida e, na maioria das vezes, a gente modifica, né, aquela história. Por isso que também há uma sobrecarga, também uma expectativa muito grande do cliente em cima da gente. E a gente está tendo que hoje, né, ainda mais com as questões emocionais, né, que as pessoas estão enfrentando, tentar lidar com isso. Uma das questões é você trazer, né, a dignidade, né? Às vezes hoje o que a gente vê muito na mídia social é o abuso, né, em relação às relações amorosas.
E às vezes a pessoa está dentro dessa relação e ela não se enxerga, né? Então, eu atendi várias situações de abuso à mulher, e você olhar e você ver as qualidades da pessoa, mas ela ficou tão presa àquela relação e o abusador praticou tanto o abuso psicológico que ela não consegue mais se enxergar. E depois de um processo difícil, porque, igual você falou, o direito de família, ele é um direito delicado, né? Depois de um acolhimento, de uma orientação, eu sempre oriento a busca, né, por um psicólogo, a busca por... É importante fazer terapia, fazer um acompanhamento Sim, psicológico nesses casos, sim. ajuda bastante. Inclusive, para eu poder também lidar com os clientes, eu busco ajuda, né? Eu Sim. busco a terapia Eu para acho que poder... todo advogado tem um terapeuta. Eu tenho, você tem. Sim, tem que... Hoje em dia a gente tem que trabalhar com isso. E a mulher, depois de se encontrar, ela vê, ela fala, nossa, ela se leu. Eu cheguei a ter casos assim que eu chorei junto com o cliente. De ver que o cliente agora, naquele momento ela estava enxergando ela, né? Enxergando ela como ser humano, enxergando ela como mulher, enxergando ela como mãe. E ver que o tanto da importância de sair daquele relacionamento. Porque muitas das vezes a mulher ela acaba se vendo como, apesar de ela ser a vítima dessa situação, ela acaba se vendo como a causadora dessa situação. Sim. Ela se desculpa, ela acha que ela foi a responsável por eventualmente ter sofrido agressão. Então é um trauma psicológico tão grande que acaba, de certo modo, deixando a pessoa se sentir a pior pessoa do mundo. Sim. Não, e a gente fala em relação à questão do abuso psicológico, que é isso, né? Você tentar reverter, né, dentro da pessoa, colocar a pessoa sem dignidade nenhuma, né? Tanto como mulher, como mãe, enfim, dentro desse relacionamento. E eu falo que às vezes a cliente, a maioria que chega do abuso, ela fica cega. Parece que ela não está se vendo. Já atendi, assim, mulheres maravilhosas, assim, tanto por dentro, né, quanto por fora, esteticamente. E não se achando bonita e mexeu com a autoestima dela, sabe? E aí você ter que lidar primeiro com as questões, com as relações, mas buscar também ter empatia para orientar ela. Ó, agora, aqui você precisa de um especialista para poder te tirar disso. E também para que, juridicamente, aquilo que a gente está resolvendo surte efeito, né? Porque não adianta a gente fazer a partilha, estabelecer alimentos, enfim, organizar também a questão financeira da vida dessas pessoas, se depois ela vai, às vezes, ter uma recaída, né? Ou às vezes não se vê de novo, e aí inicia-se um outro processo novamente. Já teve casos de ter o casamento, e a pessoa fazer o divórcio, e depois a pessoa constituir uma união estável. Se não é culpando, porque também tem recaído, infelizmente, ainda está enraizado dentro dela as situações que ela vivenciou, e ela, na hora que ela passar a enxergar que aquilo não é legal, que aquilo ali, na verdade, é um relacionamento que é risível, é um relacionamento que não condiz com a normalidade, na hora que tirar ela desse fundo do poço, aí sim a gente traz um resultado melhor também nas relações jurídicas. Então, assim, é isso também em relação à questão de trabalho. Às vezes eu já peguei trabalho que eu falo que é análogo à escravidão. Então, eu tive um processo que, para mim, era evidente isso, entendeu? Uma pessoa trabalhou anos sem receber e, assim, ela era funcionária, né, numa casa, e ela era funcionária, né, numa casa, e ela cuidava tanto das crianças e trabalhando. Uma pessoa muito humilde, então, assim, tinha conhecimento jurídico e acreditava, né, na questão do que os patrões falavam. Ela só passou a enxergar ao ponto de quando ela não era chamada para os aniversários de quem ela olhava. Sim. Então, ela buscou orientação jurídica com medo, né, achando que era extremamente errado ela buscar orientação jurídica e Geralmente a pessoa acaba se sentindo culpada da situação. E aí, na hora que eu falei, minha você tá trabalhando todo esse período que eu pedi os comprovantes, eu falei, como que é o pagamento? E aí ela começou a chorar, ela falou, não tem pagamento. É casa, comida e
Não, nem em casa. Ela falou assim, na época ela tinha um dinheiro que ela guardou de um outro serviço. Sim. E aí, como ele sempre vinha com a esperança, enfim, que iria pagar ela, sempre dava um jeito na hora de que ela cobrasse de, não, a gente vai te pagar. Ela achando que ela não teria capacidade de conseguir outro emprego, que não era nem emprego, né? Claro. Porque diante da situação, então assim, foi um caso evidente, né, de para mim era análogo à escravidão, o jeito que era tratada e conseguir a procedência das Sim, coisas graças a Deus. da reclamação. Ah, E aí, quando ela veio receber a primeira parcela, que é, na verdade, a gente impugnou o cálculo, né? Tinha apresentado o cálculo, estava irregular, e o juiz autorizou o levantamento do depósito recursal. sim. E aí, quando ela veio fazer, que eu fui falar para ela que eu precisava de uma conta, porque ela nem tinha Sim. conta direito, ela falou assim: eu vou ter uma televisão. Que triste. Aí aquilo, ela falou, e super feliz. Ah, Aí ela falou assim, e além disso, doutora, eu consegui pagar a documentação de uma casinha. E aí eu vou pôr a laje lá. Aí aquilo pra mim, eu falei, gente, valeu mais do que. a gente às vezes está tão acostumado com a vida que a gente vive que a gente não percebe Sim, o quanto que às vezes isso é uma vitória para certas pessoas, né? sim. É triste. Eu confesso que eu mexeu os olhos de água só de pensar nessa história, só de lembrar. E eu falei pra ela, nossa, vai ter a sua televisão. E aí ela falou assim, que tinha conseguido essa casinha, né? E que tinha muito bicho, porque não tinha fogo. E aí eu falei pra ela, logo você vai conseguir colocar o fogo da sua casa. E assim, foi uma das coisas que mais marcou. No dia ainda eu saí falando, Deus, obrigado por muito que eu tenho, né? Acho que uma das vantagens da nossa profissão é essa, né? De poder ajudar e mudar a vida das pessoas. Tá? Não é só. Tem muito a ver com a questão do embate, sim, de você eventualmente usar os seus argumentos ali para se defender ou para eventualmente entrar com uma ação, mas eu acho que o charme, o cerne, o núcleo do direito da advocacia, né? É tentar mudar a vida das pessoas. Né? Porque uma pessoa dessa, ela, uma televisão, para ela, talvez fosse o sonho da vida dela. Sim. E ela falou Sim. que ela via na casa que atualmente ela estava conseguindo outro emprego de doméstica. E aí ela falou que via e ela que queria que o filho dela tivesse a oportunidade de ver a imagem tão bonita. Sim. E na hora eu me segurei, né, pra não me emocionar perto dela, mas eu abracei e falei, você vai conseguir. Ela tinha me contado da questão do fogo da casa. Aí eu saí e falei, ah, Deus, obrigado. E eu brinco também, né? Sim. Porque existe um convênio, né, entre a OAB e a Defensoria Pública. E desde que eu iniciei, no início a gente tem muito receio, né, de não ter cliente, Sim. a gente tem despesas para pagar. Então, você fala, eu vou pegar o que vier, né, que a gente vende. E aí eu fiz o meu cadastro na defensoria, né, que são valores que o Estado paga para a gente atuar como advogado de pessoas necessitadas, que atende os critérios lá da defensoria. E aí eu comecei por questão financeira. E alguns casos que eu atendi, um dia eu fiz um acordo com Deus, né? E eu falei assim para Deus que eu não, porque é questionável, né? A gente questiona muito os valores que são repassados, né? São valores bem menores do que seria de acordo com a tabela da OAB, né? E aí, às vezes, brinca, nossa, é muita dor de cabeça, é isso. Mas aí eu fiz um acordo com Deus. Eu falei, é uma forma de eu ver que eu também estou sendo instrumento para modificar a vida de pessoas que não têm condição. Inclusive, eu falo que eu atendo aqui a defensoria e atendo cliente particular e trato os mesmos Do mesmo jeito. do mesmo jeito. Sempre do mesmo jeito. Não tem diferença nenhuma. E permaneço por conta disso. Já várias vezes já liguei para defensor, questionando, enfim. E a gente até já teve trocas aí de conversas em relação ao quanto a atender, né, faz bem. Às vezes é difícil, porque são pessoas muito, às vezes, muito humildes, não tem um pouco de conhecimento. E aí você tem que tentar
diferenciar, né? Que a gente é advogada, que a senhora tem que procurar Sim, psicólogo, ou que a senhora tem que procurar um médico. Enfim, fazer essa análise e tentar direcionar eles para o profissional. Porque tem cliente aí que vem atrás do advogado. Vamos dizer assim, não tem aquele vendedor de sabor, energético, Sabor de mulher. sabor advogado ou sabor psicólogo. Às vezes vem atrás de advogado, mas na verdade o que ela quer é um atendimento psicológico, né? E a gente, infelizmente, né, no caso, a gente não Sim, a gente pode nem atuar sabe, a gente nem sabe abordar, né? O psicólogo, sim, sim. as questões que ele vai abordar. A gente ajuda, Ele né, tem da forma, porque a gente tem uma formação humanista, humanizada, e a Sim. gente tenta auxiliar Sim. dentro da nossa formação. Agora, o que passa daquilo ali já não é com a nossa responsabilidade. A gente não vai saber ajudar a pessoa a resolver aquele conflito interno que ela tem. E, até porque todo mundo tem um conflito interno, inclusive nós. Né? Sim. Então, tipo, a melhor opção sempre, ó, depois que eu comecei a fazer terapia, eu indico para todo mundo. Faz terapia, ajuda, resolve. Às vezes você acorda se sentindo a pior pessoa do universo e a terapia, às vezes, ela consegue te colocar ali na, na posição certa, né? Sim. Eu falo que ela te faz você ver a questão de outro ângulo. E quando você vê a questão de outro ângulo, você vira a chave que eu brinco, né? E inclusive eu digo meu psicólogo para todo mundo também. E você visualiza de outra forma, você entende de outra forma aquela questão. Então, assim, para nós, profissionalmente, já é fundamental, até para a gente poder saber lidar com o cliente que vem com traumas, enfim. Imagina para a pessoa que sofreu trauma. Sim. Então, assim, hoje eu acho que o direito é muito amplo, né? Que a gente está falando das áreas que eu atuo, mas tem outras também, outros traumas que causam em outras áreas. Então, todo advogado ele tem que ser um brinco, né? Um pouquinho psicólogo na hora do preparar sentimentos. Mas quem tem a técnica, quem foi capacitado para aquilo é o psicólogo, enfim, o médico, o psiquiatra, etc. Então, ele que vai conseguir te conduzir melhor, né? Mas a questão da humanização da advocacia, ela é interessante, porque a gente pega muito pra gente, Sim, né? sim. E o problema é que a gente não pode cobrar dos honorários por conta disso, né? Não. De terapeuta e de Não. advogado. A gente só pode cobrar de, de rainha da peça de peão a advogado. Como é que foi essa evolução? Então, né, eu falo que o direito me escolheu. Foi através do concurso, né? Quando eu entrei para... Eu era um sonho, desde pequena, eu sempre quis ser a rainha da festa. E aí eu passei a participar de alguns concursos em Barretos, ganhei como Princesa de Leãozinho, enfim. Fui gralhando algumas faixas. E aí, quando surgiu a oportunidade, né, de eu participar da rainha, eu falei, eu vou aproveitar. Na época, né, a minha mãe estava doente, minha mãe sempre foi meu braço direito nesse concurso. E sempre aquela mãe, condição financeira nossa, como era limitada, então a gente pedia muito patrocínio, ou minha mãe sempre costurava, fazia o que tinha que fazer. Minha mãe já chegou até a colocar mega hair no meu cabelo. Então, Para auto-educação. sim. E então a sempre era minha base, só que coincidiu da minha mãe estar doente. Minha mãe fazia algumas cirurgias em São Paulo, ficava debilitada, etc. E eu, nessa época, eu tinha começado a namorar o Rafael, que é meu marido, né? E aí eu acho que o Rafael passou a ser um pouco da minha mãe no momento que ela não estava. Aí eu participei do concurso, que não foi fácil, né? Tinha vários dias bonitos, e eu ganhei. De dentro do prêmio era uma bolsa da faculdade, né? Barretos, né? Dentro dos cursos que a faculdade de Barretos oferecia. Mais uma quantia em dinheiro. E aí, nos cursos, eu conversando com o Rafael, tudo, tentando entender, porque eu já falava às vezes do direito, mas nunca foi uma questão que é direito. Não era a sua escolha. Você ainda não tinha escolhido ainda, né? E eu falei, dentro dos cursos, o que eu acho que eu tenho mais afinidade é o direito. Então, eu vou tentar. Eu lembro que o Rafael falou, não, se você não gostar, tudo aí a gente faz o sacrifício, você trabalha e paga, né, outra faculdade. Quando eu iniciei a faculdade, já estava casada, né? Sim. E aí, eu lembro do primeiro dia de aula, que você sabe. No segundo, na verdade. Você sabe que é só ali a introdução, na verdade, está conhecendo a faculdade.
eu lembro dele me buscar e eu falar assim pra ele, é isso mesmo que eu quero. Eu tenho certeza que é isso. E desde lá eu nunca tive dúvida, né? Que eu queria o direito, que eu queria advogar. Uhum. Já pensei algumas vezes em concurso por questão da estabilidade financeira. Mas quando eu formei, né? E Acho que isso passa pela cabeça de todo mundo que começa a advogar. Em determinado momento você para e pensa, eu prefiro essa vida ou estabilidade. Tem algumas pessoas que acabam optando pelo concurso por conta da estabilidade. Mas essa montanha-russa que a gente vive todo dia não tem preço. é, E aí eu peguei essa autonomia, né? Não é fácil, né? Eu falo assim, você é autônomo, você não tem horário. Sim, sim. Aí você mesmo sabe, que a Sim. gente tem dia que a gente sai altas horas da noite. Trabalho na semana, às vezes meia-noite você tá lá mexendo. O bom Já aconteceu de eu acordar de madrugada e anotar no celular algo que eu lembrei que ele tem processos para você, que vai ser útil. eu já tive tese, que eu acordei de madrugada, eu falei, eu preciso te falar isso dentro do processo. Tipo, as pessoas não sabem, né? As pessoas veem só aquilo que a gente posta nas redes sociais, mas não sabem como é que é. Um dia a dia, Ali. um dia a dia é bem complicado. Mas aí eu tirei de cabeça, assim, a questão do concurso, né? Eu comecei a advogar, já comecei a gostar, graças a Deus, desde o início eu tive aí, ser agraciado por Deus, de ter clientes, então... Sim. E como eu sempre trabalhei desde nova, eu tinha medo de ter dependência econômica do Rafael, né? De eu ficar dependente. Não que ele questionava nada, porque ele foi parceirão durante esse período. Mas é porque eu, Camila, não queria. Sim. Então, ficava com receio disso, né? Só que, graças a Deus, eu nunca precisei, né? E ele falava, não, se precisar, a gente vai pagar o seu aluguel, enfim, Sim, sim. a gente vai dar um jeito, né? Sim. E aí, desde o início, eu consegui clientes e consegui que isso não acontecesse, né? Mas não é fácil, a gente tem... Eu falo que, até para saber dar o valor, né? Valorar aquela questão processual, eu não tinha, né? Não tinha, era muito recém-formada. Infelizmente, a faculdade tenta nos capacitar, mas para isso, para questão de saber valorizar o seu trabalho, às vezes peca muito, né? Então, eu não sabia não dar o valor, achava que às vezes também o cliente não ia fechar. Então, assim, já tive processo de ficar 8, 9 anos por valores irrisórios, entendeu? Eu acho que todo mundo já passou por isso, né? E aí, Às vezes dá vontade de desistir e abrir mão daquele processo e falar, cara, mas você quer ficar até o fim porque lá atrás você deu sua palavra, você assinou um contrato. sim. Não, mesmo sabendo que. E teve processo, inclusive, que o próprio cliente, no final, ele me ligou, veio aqui e falou: não, aquele valor que você me deu naquela época é um valor bem abaixo do que eu considero porque você fez o trabalho. Mas também é uma questão que atípica, né? Sim. E aí ele foi e fez um pagamento de uma outra parcela. Então, assim, conheceu o meu trabalho, né? Então, mas eu tinha medo, porque às vezes, e principalmente também, em relação a ser mulher nova. Então, assim, teve algumas questões que, dentro do jurídico também, em colegas, eu tive que aprender um pouco, né? Porque aí eu olhava, nova, às vezes não tem conhecimento, vai ser fácil levar na lábia, enfim. E aí você saber onde é o seu lugar, saber Que você tem qual que é o seu igualdade com todos propósito, os amigos. e infelizmente ainda está na sociedade inteira, né? Não diferente no jurídico. Então, assim, foi a ser rainha que me trouxe ao direito, né? E por isso que eu sou grata. Eu acho que Deus fez a história certinha, né? E hoje, assim, tô ganhando vários frutos, vários sonhos, realizando através da minha profissão. Né? Às vezes eu brinco aqui, chego cansado, vou cansada, mas eu falo assim, quantas vezes eu sonhei em ter clientes, né, e falar que ficar cansado, né? Que o maior medo era não ter. E hoje, às vezes, o cansaço, a gente acaba sendo ingrato às vezes, né? Então eu tento trazer isso. Aí esses dias eu vi até um meme, que a pessoa me mandou, que ela falava assim, que meu medo no início da advocacia era não ter cliente. Hoje o cliente está me aguardando na porta do escritório. E faz sentido, viu? Porque às vezes a gente fica com esse receio, cara, será que ele vai estar lá? E é isso, a evolução é isso, né? Pior que é, pior que é. Doutora, foi um prazer falar com você. Camila, né?
Foi um prazer falar com você. Sem formalidades, tá? Né? A gente trabalha no mesmo No trabalho. escritório. Sim, né? Parece que eu não conheço ela. Eu converso com ela todo dia. Come o bolinho aqui, não. Ah, tem uma café junto. Mas foi um prazer. Foi muito obrigado pela sua disponibilidade em participar do nosso primeiro episódio. E vamos agora ver como é que vai ficar essa edição para a gente poder postar. Sim. A gente poder começar a divulgar isso. O prazer foi meu. Obrigada pelo convite e continua o seu projeto. Você tem talento, não só tecnológico, A gente tenta, faz o que pode, né? mas é muito importante, né? Até para trazer uma vivência, né? Sim. Trazer conhecimento, enfim. E as nossas experiências também Sim. para aqueles novos colegas que estão aí. As pessoas veem pouco da gente, apesar de a gente estar muito exposto hoje em dia. Sim. Eu tenho para mim que as pessoas elas conhecem apenas uma parte muito pequena de cada um de nós. Sim. Então, a possibilidade que a gente tem de colocar para fora aquilo que a gente é de verdade, Sim. a gente tem que aproveitar, até porque a gente trabalha com pessoas, e pessoas se conectam com pessoas. Sim. Então, se a gente busca realmente, efetivamente, clientes que são pessoas, essas pessoas elas precisam se conectar com as pessoas que há dentro de nós. Né? Sim. E acho que a primeira coisa que vem de qualquer relação é a confiança, né? E para o cliente nos contratar, a primeira coisa que ele tem que ter, eu falo sempre, né? Confiar que eu vou trabalhar, que eu vou dar o meu melhor. Sim. Eu não posso garantir o resultado, né? Que aí Mas depende você do... vai estar lá à disposição para fazer o seu melhor para ele, Isso eu para posso, poder. isso eu Isso- posso garantir, isso eu sempre mesmo. vou buscar. Tanto é que o Edson, ele brinca, Chá. o seu xará, ele brinca, né? Ele fala, rainha dos embargos. Vai até as últimas consequências. Eu já tive Em um busca processo da prática que eu anulei 3 sentenças. Sim. E ele tornou e teve a sentença correta e favorável, né? Sim, E aí finalizou. sim. Mas nosso trabalho é esse, né? Se os outros não tiverem problema, a gente tem trabalho. Sim. Obrigado. Hein? Obrigada a Agradeço. você.